noite. Nós vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo a mais essa oportunidade que estamos tendo do aprendizado, para que o entendimento cada vez maior possa nos possibilitar a sermos criaturas mais úteis no trabalho, no nosso estudo, com a doutrina, conhecendo seus elementos básicos, procurando cada vez mais elucidar esse conhecimento. E assim, agradecidos, nós pedimos mais uma vez para que a espiritualidade esteja conosco, auxiliando-nos para que possamos compreender a lição da noite. Passamos assim então a palavra a Silvia. Então a gente vai dando prosseguimento ao nosso estudo do livro dos médiuns. Nós vamos estudar a segunda parte, o capítulo 16º, Médiuns Especiais. Eu gostaria de comentar com vocês assim, que é uma lição bem teórica assim mesmo. Ele vai fazer como um quadro mesmo das aptidões dos médiuns, né? Desses médiuns ditos especiais. Quando ele fala especiais, é na maneira dele atuar como médium, não especial de melhor ou pior. São características que os fazem especiais, né? Então, ele fala assim, que toda comunicação, a gente tem que ver o teor do espírito. A gente vai perceber que tipo que é esse espírito. E existem espíritos que são mais dados a algum tipo de comunicação. Por exemplo, os espíritos batedores, eles não saem nunca, eles só sabem fazer, eles só fazem, né, esses que são totalmente batedores, eles só fazem efeitos físicos, ou seja, aquele barulho, aquela batida. Eles não saem muito disso. A gente sabe que os espíritos elevados podem fazer efeitos físicos também, mas é trabalho mais dos espíritos mais ignorantes. E os espíritos que fazem efeitos inteligentes, a gente sabe que tem espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, né? E a gente sabe também que para ter uma boa comunicação, a gente tem que ver as qualidades do espírito, as qualidades do médium e as intenções de quem interroga, ou seja, dos evocadores. Perceber o que é sábio. A gente tem que lembrar esses médiums especiais aqui, que vai mostrar que tipo de médium, como que ele consegue dar a comunicação. E as intenções de quem interroga, porque ele fala assim, que o espírito vai procurar um médium que seja um instrumento mais dócil a ele. Então, existem médiums de várias formas, de várias aptidões, né, que a gente vai perceber nessa escala de médiuns especiais. Então, os espíritos procuram o instrumento que mais vai afinizar com ele, né? Então, aí, aqui no item 185, fala, além das aptidões, os espíritos se comunicam dando preferência a esse ou aquele médium de acordo com as suas simpatias. Além de ter a afinidade fluídica, a afinidade espiritual, tem que haver simpatia entre o médium e o espírito comunicante. Isso o senhor Kardec fala lá nesse capítulo. Aí ele vai fazer esse quadro e ele nos avisa assim que esse quadro foi feito pelos espíritos da codificação. Ele não foi ele que fez, o Kardec. Ele fala que eles fizeram esse quadro a partir das observações, mas que os espíritos observaram e fizeram muitas correções. Aí o Kardec atribui a eles a feitura desse quadro todo. E ele até coloca, entre aspas, todas
as palavras literais mesmo, que ele achou que era importante pôr literalmente o que o Espírito falou. Então, quem for ler o livro, se tiver, entre aspas, vamos observar que são ditados dos Espíritos, Erasto e Sócrates. Né? Então, ele separa esses médiuns em duas grandes categorias, dos efeitos físicos e dos efeitos inteligentes. E lá mesmo ele fala assim que é difícil a gente separar efeito físico puro do efeito intelectual, porque em todo fenômeno espírita há um efeito físico ao qual se junta com frequência um efeito inteligente. A gente sabe que existe essa dificuldade de saber onde começa um e termina um e começa o outro, né? Eles podem ser, nessas categorias, tem dois tipos, essas duas categorias, existem tipos de médium especiais das duas categorias. Eles podem ser sensitivos, né? São aqueles médiums que sentem. Gente, eu vou ter que fazer colinha, porque é muito nome, eu não vou lembrar de tudo, não consigo decorar. Médiums sensitivos são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos, por uma impressão geral ou local, vaga ou material. Muitas vezes, eles nem... a maioria das pessoas distingue os espíritos. Eles conseguem perceber que os espíritos são maus ou bons, pelas sensações que eles percebem. Então, esses aí são os médiums sensitivos. Certo? Depois, aí a gente vê os médiuns naturais ou inconscientes. Os médiuns naturais ou inconscientes que têm aquela mediunidade natural, que percebem os espíritos eles naturalmente e às vezes até de forma inconsciente. Ele nem percebe que ele está sendo instrumento do espírito. Às vezes ele está falando alguma coisa e aquela coisa está sendo intuída para ele e ele nem sequer percebeu. Isso no efeito inteligente. E no efeito físico, muitas vezes está sendo usado o fluido dele para fazer um efeito físico qualquer e ele nem sequer sabe disso. Muitas vezes a revelia do médium. Às vezes o médium não quer. Né? Às vezes tem medo, não quer, vai mexer a mesa, vai mexer o mouse, vai jogar os livros no chão. Então a pessoa tem medo, ela não quer fazer aquele tipo de efeito. Mas a sua revelia, porque ele é inconsciente, os espíritos podem atuar no fluido de maneira que ele nem saiba, certo? E tem os médiuns facultativos ou voluntários. São aquelas criaturas que atuam fazendo o efeito físico ou inteligente de maneira voluntária. Ele quer mexer o mouse, supondo que ele quer fazer um efeito físico, e ele tem essa facilidade, essa capacidade. Então, ele consegue movimentar o mouse. Ou ele quer dar uma escrita, ele evoca o espírito e escreve, com a sua vontade. Então, ela é para os dois tipos de categorias. São mediunidades comuns, são características comuns às duas grandes categorias. Né? Tanto pode ser os efeitos físicos como os inteligentes. Depois a gente vai ver os especiais para efeitos físicos, que o Kardec aí ele separa que cada um que é só para efeito físico e o outro só para efeito intelectual. Então ele fala assim, especiais para efeito físico. Que tipo de médium é esse? É o médium tipitólogo. Tipitólogo, a gente já estudou tipologia. É aquele médium que faz efeito dando pancadas. Né? Ele faz a sua comunicação de maneira física, dando pancadas. Né? Depois tem os médiums motores, os que produzem movimento dos corpos inertes. São muito comuns, ele fala. Eu acho que é mais no tempo dele, porque hoje a gente não consegue ver muita gente fazendo movimento. Se bem que de vez em quando aparece algum médium aqui dizendo que está tendo efeito físico em casa. Né? Às vezes acontece sim, a gente não se lembra muito, mas tem sim. Depois tem de translação e suspensão. Translação e suspensão é aquele médium que consegue tirar um objeto de um lugar e levar para o outro. Assim, não transporte. A gente vê eu mexendo assim, como esse mouse. Né? Então, esse é o translação. Ele diz que é mais comum, o Kardec fala. Né? E os espíritos falam. E o de suspensão. O que é o suspensão? O médium levita.
Esse falou que é raríssimo. E a gente imagina que seja, né? Na história do espiritismo, às vezes a gente vê um ou outro. Acho que eu vi uma vez só uma fotografia de um médium, comprovadamente, que ele fazia essa levitação, né? Na época da Eusápia Paladino, lá no começo mesmo, que a gente vê em figura, né? Em gravura. Depois tem de efeitos musicais. Esses médiuns de efeitos musicais, eles provocam a execução de composições em certos instrumentos sem o contato com esses. Então, eu tenho um violão ou piano encostado ali, e o médium ele vai utilizar a sua mediunidade para acionar aquele instrumento musical, fazendo música mesmo, não é só fazendo barulhinho, não, fazendo música. Existe esse tipo de médium. Ele diz que são muito raros. Aí a gente lembra dos filmes de fantasma, né, que às vezes o piano toca sozinho, tal, aquela coisa. Então ele diz que é muito raro. Médiuns de aparições. São aqueles que fazem aparições visíveis e tangíveis, quer dizer, que a gente vê e pode pegar. Ele fala assim que são muito excepcionais. Não é muito fácil também a gente ver esses médiuns que conseguem fazer materialização. E a gente sabe porque no Brasil tivemos muito caso de materialização, temos livros com bastante figuras, e a gente sabe que é uma reunião difícil de ser feita. Não é qualquer pessoa que tem essa capacidade. Depois tem os médiuns de transporte, que eles servem de auxiliares para os espíritos transportarem objetos para dentro, de fora de uma sala para dentro da sala. Ele fala que é uma variação do médium de translação e suspensão, porque o espírito consegue pegar lá do outro ambiente e trazer para cá com o auxílio do médium de efeito físico, né? Depois ele fala noturnos, médiuns noturnos. Ele diz assim que são médiuns raros também, que são médiuns que só conseguem trabalhar no escuro, sem a luz. Mas ele fala assim que a grande maioria desses médiuns se dá a dificuldade mais pelo ambiente, a claridade, a luz do ambiente, do que ao próprio médium. Mas existem alguns médiuns que têm dificuldade de trabalhar no claro. Mas ele fala assim que são raros. A grande maioria pode trabalhar tanto no claro quanto no escuro. Mas alguns têm essas dificuldades. Os espíritos falaram para a gente. Os pneumatógrafos. A gente também estudou pneumatografia. Aquele médico que faz a escrita direta, né? Ele diz também que é raro. Aquele que ele põe o papel na caixa com a caneta e aparece a mensagem. Ele fala que também são médiums raros. Não é fácil de achar, né? E ele fala assim, interessante, que o Kardec quis, quando os espíritos foram corrigir, o Kardec quis que ele pusesse os pneumatógrafos nos efeitos intelectuais, porque afinal de contas ele estava mandando uma mensagem, então era um efeito intelectual. Aí os espíritos não aceitaram, falou não, é físico, porque não está usando do conteúdo mental do médium, está usando só do fluido, então ele é de efeito físico. Então o Kardec, quando nós estudamos, ficou assim meio suspenso, a gente não sabia muito se era, né, intelectual, se era físico, era uma mescla. Então a gente percebe que até mesmo Kardec teve essa dificuldade e os espíritos esclareceram. Depois tem os curadores. Os médiuns curadores são aqueles que têm a capacidade, pela imposição de mãos, a fazer a cura, né? Então, utilizando do fluido. Então, é efeito físico. E os médiuns excitadores. Esses médiuns excitadores são aqueles que, através do passe, por exemplo, ele consegue, em outro médium, fazer com que o médium escreva. Ele falou assim, o Kardec fala assim, que às vezes isso pode ocorrer, a gente se enganar. Porque, às vezes, o médium está escrevendo, mas muito mais estimulado só pela autossugestionado, e não escrevendo realmente. Então, ele fala assim que esse também a gente nem deve usar muito. Existe, mas é difícil saber se o médium está escrevendo por efeito desse fluido mesmo,
que conseguiu excitar nele essa mediunidade, ou se é mesmo por autossugestão. Depois tem especiais para efeitos intelectuais. Tem os auditivos, que são aqueles que têm audiência, que ouvem. Os falantes, que é a psicofonia, né? Os videntes. Os inspirados. Os inspirados são aqueles que eles conseguem perceber o espírito. Às vezes nem eles percebem, eles são atuados pelos espíritos, e eles, às vezes, numa palestra, num conselho, na hora que eles vão conversar, eles estão falando sob a influência dos espíritos, né? E sem que eles percebam. E depois tem os de pressentimentos. Ele fala assim que é mais objetivo essa inspiração. É como se fosse uma inspiração mais objetiva, que ele tem... ele enxerga com mais clareza alguma coisa que vai acontecer. Então, o outro é um vago pressentimento, né? Uma vaga inspiração. Esse já é um pressentimento. Depois tem o profético, que ele tem a certeza. Ele enxerga mesmo com notas bem coloridas, ele sabe exatamente o que vai acontecer. E, geralmente, fatos não corriqueiros, são fatos para o bem geral, para ele comunicar, no sentido de ajudar. Depois ele fala dos médiuns sonâmbulos, que eles dão comunicação em estado de sonambulismo. Não aquele sonambulismo do sono, que a gente dorme, aquela patologia sonambulismo, mas o médium sonambúlico, que ele fala na total inconsciência, né? Depois ele fala dos estáticos, que eles conseguem trazer a comunicação quando entram em estado de êxtase. Ou seja, quando eles se concentram muito fortemente e entram em comunhão com o mundo espiritual de forma profunda, né? Eles se desligam completamente e ficam em estado estático mesmo. E o Kardec fala assim que, muitas vezes, os espíritos brincalhões podem se aproveitar desse êxtase dos espíritos para os enganarem e fazerem de joguetes e fantoches. Ele fala para tomar cuidado, e é até preferível não se exaltar tanto assim, ficar mais no consciente mesmo. Depois tem os pintores e desenhistas, são médiuns que estão mais aptos a fazer essas pinturas e esses desenhos, e eles podem fazer as pinturas e os desenhos da mesma forma que os falantes e os escreventes, né? Podem ser inconscientes, conscientes e semiconscientes. Então, a gente vê nos espetáculos, espetáculo acho que não é bem a palavra, nas apresentações que a gente vê, às vezes, na cidade, que vem algum médium que desenha, ele desenha rapidamente, de olho fechado, né, aquela coisa muito rápida, e faz aquele desenho. Então, esse daí é o mecânico. Ele nem sabe o que ele está desenhando. Mas existe também aquele desenhista consciente, que ele é só inspirado, né? Quer dizer, o espírito não utiliza o braço dele para desenhar, né? Então, utiliza mesmo o seu conteúdo mental. Ele já tem uma aptidão para o desenho, para a pintura. Então, né, nessa vida, ou talvez numa outra, para que ele possa ter essa aptidão consciente. Porque, se for inconsciente, é mais fácil. Os músicos também, né? A gente sabe que tem músicas mediúnicas feitas, né? Mediúnicas inconscientes e conscientes também. A gente sabe que tem por aí. A gente ouve muito na evangelização, né? Muitos a gente vê. Agora, os médiuns especiais. Aí ele trata mais da variedade dos escreventes, porque ele trabalhava mais com médium escrevente. O Kardec, na época dele, ele trabalhava mais porque era mais produtivo para ele, então ele funcionava assim. Mas ele fala também no livro que serve para todas as outras faculdades. Escrevente, falante e todas as outras, né? Ele fala, segundo ao modo de execução. Segundo o modo de execução, pode ser mecânico, ou seja, o médium não tem consciência do que escreve, do que fala. O espírito se utiliza da mão e da garganta, né? Desse plexo, para poder utilizar o médium para que ele faça
a comunicação. Mas a gente não pode esquecer, na aula passada, vocês lembram que a Esther falou dos psicógrafos, que o médium atua sobre o plexo braquial, mas na mente, no cérebro, né? Ele utiliza, ele só mexe a mão, mas utilizando sempre a mente, porque a gente sabe que a faculdade mediúnica é de mente a mente, né? Então é nesse sentido que ele fala. Os semimecânicos são aqueles que o espírito utiliza no médium tanto o braço quanto o conteúdo mental. Então, ele escreve e tem consciência do que está escrevendo, não da mensagem toda, mas do que está escrevendo ou do que está falando. Os intuitivos é aquele que utiliza só o conteúdo do médium, quer dizer, o médium tem ideia geral do que vai falar antes de falar e escrever antes de escrever. Ele já sabe o que vai escrever mais ou menos, né? Então, ele vai ali, é na intuição. Os polígrafos. Os polígrafos são aqueles médiums que têm a capacidade de modificar a sua letra conforme o espírito que comunica. Ele falou assim que esses aí são comuns. Agora, tem aqueles que mudam a caligrafia, tendo a mesma caligrafia da criatura que desencarnou. Então, esse daí é raro. Essas criaturas que podem assinar, e a gente pode até levar lá no estudioso da caligrafia, que ele vai saber, né? É isso. Então, ela está lembrando do Chico Xavier. Então, esses são raríssimos, ele fala. Agora, que muda a letra é comum. E quem psicografa sabe. Conforme o médico o espírito que a gente recebe, ora a letra fica mais tombadinha, ora fica mais difícil, né? Depende, assim. E os iletrados? Não, os poliglotas, quer dizer, que eles escrevem em línguas e falam em línguas diferentes daquela que ele conhece, né? E os iletrados. Os iletrados são aqueles que não sabem ler nem escrever, enquanto estão no cotidiano, no dia a dia, mas que recebem mensagens escritas, né? E ele diz assim também que são mais difíceis de ser trabalhado, porque o espírito tem uma grande dificuldade de utilizar esse médium, porque ele não tem a facilidade de escrever. Então, ele tem que quebrar essa dificuldade da mecânica mesmo, né? Segundo ao modo de execução. Aí, depois, ele fala assim, que apesar de tudo isso, a gente tem que compreender que mesmo aquele que fala em línguas e aquele que é iletrado, aquele que recebe música, aquele que recebe pintura, nessa vida ele não teve nenhum desses aprendizados, mas em outras vidas ele teve. Ele já tem esse conteúdo mental dentro dele mesmo. Apesar de ser mais difícil de buscar lá no inconsciente mais profundo, mas existe, porque senão ele não conseguiria dar a comunicação. O Espírito fala isso aqui no livro. Segundo o desenvolvimento da faculdade, os noviços. Os noviços são aqueles que estão em treinamento. A gente já foi noviço também lá no COEM, né? Todos nós que estávamos lá treinando. E a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue muita coisa, né? É lá um rabisquinho, um tremor na mão. Então, nós estamos em treinamento. A gente não tem a faculdade desenvolvida ainda. Tem os improdutivos, né? São aqueles que já faz um tempinho que está trabalhando com mediunidade, mas que as suas produções são pequenas. Escreve lá uma palavra, às vezes uma sentença, às vezes só um rabisco, e não consegue sair disso. Os lacônicos, eles também já são mais experimentados, mas eles escrevem mensagens curtas. Eles não conseguem dar prosseguimento na mensagem. São mensagens lacônicas mesmo, vagas, né? Depois tem os explícitos. São aqueles médiuns que conseguem fazer a comunicação de forma objetiva. Eles são explícitos. Eles vêm e falam o que tem que falar. Escreve de maneira explícita. Depois tem os experimentados. São aqueles que já sabem trabalhar, já experimentou bastante. Mas não quer dizer que eles sejam mais aptos a escrever ou não. Eles só são experimentados. Eles já só se desenvolveram. A gente vai entender por que agora. Tem os flexíveis.
Os flexíveis são aqueles médiuns que aceitam receber qualquer tipo de espírito, né? Pela própria flexibilidade dele. Então, muitas vezes o médium é experimentado, mas ele não é flexível. Então, ele não consegue receber qualquer tipo de espírito. Ele recebe um determinado tipo, aí ele consegue boa produção, né? Tem os médiums exclusivos. São médiums que só recebem um espírito. Ele fala assim que isso daí é mais um defeito do que uma característica. Muito se for o espírito bom que está sendo protegido. Mas se for um espírito que é ignorante, muitas vezes a gente pode pensar em obsessão. Está querendo subjugar, está querendo utilizar aquele médium, não deixando que ele receba outras comunicações, né? De evocação. Esses médiuns de evocação, eles têm... não é qualquer médium que consegue receber um espírito evocado. Ele fala que tem que ter essa capacidade de receber esse espírito. Tem a capacidade fluídica de fazer ligação fluídica mesmo para receber os espíritos evocados e responder o que é perguntado. E a gente sabe disso. Muitas vezes a gente, na reunião mediúnica, o doutrinador pergunta, como é que você se chama? Né? E ele não sabe. O médium não sabe falar, não consegue captar. Então, isso não é um defeito do médium, é uma característica. Ele não consegue saber, ele não tem essa facilidade, né? Depois ele fala o médium de ditados espontâneos, que é esse que a gente faz todo dia. Vêm espontaneamente os espíritos e falam normalmente, né? Aí, esse daí a gente já está acostumado. Agora, segundo ao gênero e a especialidade da comunicação. Então, a gente sabe que cada médium tem lá as suas especialidades. Tem aqueles versificadores, são médiuns que têm facilidade de fazer versos. Ele fala assim, tem gente que faz versos bons, outros não tão bons assim, mas escrevem em versos. Aí eu me lembro uma vez que nós assistimos uma palestra do Dr. Roberto, que ele passou para a gente uma experiência. Dr. Roberto, lá de Belo Horizonte, é um médico psiquiatra, que eles fazem tratamento espiritual. E o médium que fazia a orientação, ele só recebia por quadrinhas, né? Então, ele passa toda a orientação médica, porque eram médicos, por quadrinhas. Aí eu me lembrei disso lá em casa esses dias. Então, tem esses médiuns que têm essa característica. Tem os poéticos. Os poéticos é o seguinte, ele escreve de maneira fluida, de maneira romântica, de maneira leve. Então, ele não é poesia, mas ele escreve de uma forma poética, de uma forma que tenha um certo movimento, que lembra mais sensibilidade, exato, isso. Obrigada, Marlene, não estava achando a palavra. Tem os médiuns positivos, que são aqueles que escrevem. Tem que escrever, escreve. Ele não faz muito rodeio, nem muita sensibilidade, nem floreia muito. Tem os literários, são aqueles que conseguem discorrer com clareza. Eles podem até escrever um livro. São aquelas pessoas que têm facilidade de redação. Igual ao médium, ele tem facilidade de redação, e se ele recebe um espírito culto, ele consegue escrever um livro mesmo, né? Nesse sentido. Os médiuns incorretos. Os médiuns incorretos, ele pode receber o espírito de um sábio, mas as incorreções serão gramaticais, não serão de conteúdo, de fundo, mas serão da dificuldade dele, porque ele é iletrado, ele não tem muita cultura. Então, é nesse sentido que fala incorreto. Não é incorreto que ele está errado, é porque ele não tem tanta cultura, então ele não consegue escrever de maneira correta. Os historiadores são aqueles médiuns que são mais dados a contar fatos históricos mesmo, né? Eles classificam isso. Os científicos, que têm a facilidade de escrever textos de teor científico mesmo. Os receitistas são aqueles médiuns que têm facilidade em passar receita de remédio.
Mas a gente não pode confundir com o médium curador, porque aqui ele está passando a receita do espírito médico. Não é ele que está passando o fluido curador. É diferente. Ele nem sabe para que serve aquele remédio. Quem passou foi o espírito, né? Então, é o receitista. Os religiosos são médiuns que recebem espíritos que trazem mais conteúdos religiosos, de religião mesmo. Não religiosos de forma geral, de religiosidade, mas de religião, né? A gente sabe que tem muito... às vezes a gente recebe muito espírito religioso, padre, evangélico, né? Nesse sentido. Depois tem aqueles que têm médiuns que têm facilidade de passar conteúdos filosóficos e morais, e tem também de comunicações triviais e obscenas. Quer dizer, a gente sabe que tem do mais alto grau até o médium, aquele médium que é dado a escrever trivialidades e obscenidades. Então, existem esses tipos de médium segundo a especialidade. Vocês viram que é bem teórico, né, gente? A gente tem que correr mesmo, dar um sono, uma canseira, mas a gente tem que entender. Segundo as qualidades físicas do médium. Então, existe médium que escreve ou recebe uma comunicação de forma calma. Então, ele fala pausadamente, ele escreve com tranquilidade. A gente nem sequer percebe que, às vezes, é o espírito comunicante, é a pessoa falando normalmente, escrevendo normalmente. Esse é o médium calmo. Tem aqueles médiums que são velozes. São aqueles médiums que escrevem rapidamente, né? A gente vê muito na psicografia isso. E também que falam com mais velocidade. Ele diz assim que já existe um pouco maior de perda fluídica, né? E tem os médiums convulsivos, que são aqueles médiums que recebem as comunicações de maneira tão veloz que chega a ser convulsivo. O que vem a ser isso? Eles tremem, eles se sacodem. Então, existe uma perda muito grande de fluido. E até os espíritos recomendam para que ele não trabalhe tanto com a mediunidade, porque isso pode causar um desgaste físico, quando ele é convulsivo, principalmente se ele recebe espírito muito inferior, né? Ele fala para prestar atenção, mas não é que não possa trabalhar, mas que ele tenha mais cuidado nesse trabalho. Segundo as qualidades morais do médium. Os médiuns imperfeitos, a gente percebe pela tabelinha aí que os imperfeitos são muito maiores, né, do que os bons médiuns. Então, o médium imperfeito é aquele médium obsidiado. Ele sabe que está obsidiado, mas ele não consegue se desenlaçar desse espírito que está obsidiando. Mas ele tem consciência que ele está sendo obsidiado. O médium fascinado é aquele médium que ele está sendo obsidiado, mas ele não aceita que está sendo obsidiado. Se alguém critica ele ou resolve abrir os olhos dele, ele se sente profundamente melindrado, ele não aceita de forma nenhuma que está fascinado, que ele está sendo enganado. Tem o subjugado, o médium subjugado, a gente vai falar, como? Aqui a gente quase não percebe porque a gente estuda muito, mas antigamente a gente via mais, é aquele médium que sem controle nenhum, nem corporal, aquele médium que se jogava no chão, que rolava, que arrastava a cadeira, que batia, né? Então esse médium, às vezes ainda a gente vê, mas é mais difícil, mas existe. Então, existe esse tipo de médium. Aquele leviano. Leviano é aquele que não dá muita importância para a mediunidade, ele acha que está ali para fazer, os ditados que ele ouve, ele nem presta atenção, para ele não é nem para ele não está nem aí, ele não quer nem saber. Ele usa a mediunidade como um divertimento, assim, às vezes não como um divertimento, mas eu não tenho nada melhor para fazer, eu vou lá no centro, eu vou lá sem compromisso nenhum, né? Depois tem os indiferentes, são aqueles médiums que
acha que tudo que o espírito está falando é para outro, não é para ele, ele não está nem aí com a vida, ele acha que está tudo certo com ele, né? O presunçoso é aquele que acha que ele é ótimo médium, que todas as comunicações boas é graças a ele, e que se alguém vai contra o que ele está falando, ele também não aceita. Ele fica muito bravo, ele acha que quem está errado é o outro, não é ele. Ele é presunçoso, ele acha que ele é muito bom. Os orgulhosos também nesse mesmo ritmo. Ele é orgulhoso, ele acha que ele é bom médium, que todos os espíritos trazem bons ditados por ele. Os suscetíveis são os melindrosos, né? Aquele quando a gente vai falar alguma coisa, vai fazer alguma crítica, ou mostrar algum erro, algum ponto que ele pode melhorar, ele fica melindrado. Depois tem o mercenário, que é aquele que vende, né? Financeiro mesmo. Ele vende os seus trabalhos, né? Os ambiciosos são aqueles que, muitas vezes, ele sabe que não pode cobrar dinheiro, mas ele aceita de bom grado um presentinho, né? Ele aceita de bom grado um reconhecimento, né? Tá na fila do banco, o caixa do banco conhece, aquele lá é médium do centro, eu vou passar ele na frente, coitado, ele não pode, e ele aceita. Então ele aceita essas pequenas deferências, ser reconhecido por conta do seu trabalho mediúnico, né? Isso daí são os ambiciosos. O de má fé. O de má fé é aquele médium que utiliza do dom mediúnico para o seu proveito próprio. E se ele sabe de alguma orientação, ele guarda só para si, porque ele não quer que o outro também saiba o que ele sabe. Então ele tem má fé mesmo, né? O egoísta também é da mesma forma. Ele guarda todas as orientações para ele e ele acha que a mediunidade só serve para ele, para mais ninguém. Os invejosos é aquele que inveja o outro médium, achando que se o outro fez uma comunicação, ele morre de vontade de fazer também. Se ele recebe o mentor, mas por que o mentor não veio falar comigo? Fala só com fulano, por que será? Né? E ele tem essas sensações assim. Esses aí são os imperfeitos. Agora, os bons médiuns. Os bons médiuns são aqueles sérios, que levam a sério a sua faculdade, que sabe que a sua faculdade é para o seu desenvolvimento espiritual, que ele é uma criatura pontual, assídua, ele leva com seriedade o seu trabalho mediúnico. Os médiuns modestos são aqueles que sabem que toda a produção mediúnica não depende dele, mas dos espíritos que estão comunicando. Se vem uma mensagem muito bonita, ele sabe que não é de sua lavra, não foi ele que fez, foi o espírito comunicante que trouxe. Então, ele é modesto. O devotado é aquele que, além de sério, além de modesto, ele ainda sabe que tem que sacrificar muitas vezes o seu tempo, muitas vezes os prazeres da vida em família, né? Então, são aquelas criaturas. Vamos lembrar de um devotado, o Chico Xavier. Ele se devotou, ele trabalhou exclusivamente para ajudar as outras pessoas. A gente sabe que ele trabalhou para poder se manter fisicamente, para não ser peso para ninguém. Mas, tirando isso, ele viveu só para o trabalho mediúnico, né? E o médium seguro é aquele médium que estuda, que sabe que tem a sua faculdade, que tem confiança na proteção dos bons espíritos, que tem raciocínio para entender se ele está sendo objeto de uma obsessão ou não. É aquele que não fica inseguro para, quando recebe o mentor, falar: será que é o mentor? Será que eu falo? Será que eu não falo? Né? Então, é aquela criatura que tem segurança a respeito de sua faculdade mediúnica. Aí ele termina com uma mensagem de Sócrates, falando sobre o quadro dos médiuns especiais. Ele fala assim que esse quadro complementa a escala espírita. Ambos resumem todos os princípios da doutrina espírita. Então ele fala: quem quer trabalhar com mediunidade, com comunicação de espírito,
tem que conhecer a escala espírita para saber que tipo de espírito está comunicando. Mas tem que conhecer também essa tabela dos médiuns para saber que tipo de médium que é, para que ele saiba interagir com o médium e com o espírito. E o evocador tem que conhecer isso também. Quer dizer, o médium tem que conhecer que tipo de médium ele é, que tipo de espírito que está comunicando. E o evocador também tem que conhecer, para poder trabalhar com os dois, porque a gente não pode esquecer que é um trabalho de equipe. Né? Quando a gente está trabalhando mediunicamente, é o espírito, o médium e o evocador ou o doutrinador que está trabalhando ali. Né? Aí ele fala sobre o cultivo de uma aptidão. Quem vai falar também é o Sócrates. Ele fala assim que o médium pode ter numerosas aptidões, mas sempre haverá a predominância de uma. E é essa que ele deve tratar de cultivar se for útil. Então ele fala assim que é raro a criatura que pode ter todos os dons, todas as mediunidades. Geralmente a gente tem algumas, mas uma se sobressai mais do que a outra. Né? Então que a gente deve tratar de cultivar essa, se ela for útil. A gente lembra do Chico Xavier que ele tinha inúmeras, né? Mas era Chico Xavier, era diferente. Né? E assim mesmo a gente sabe que ele se dedicou com muito esmero, com muito trabalho, para escrever livro. Né? Ele fazia todas as outras, mas grande parte do seu tempo ele utilizava, do seu dia, ele utilizava na produção literária. E ele fazia lá sopa, ele fazia lá receita, ele fazia lá o consolo das mães que perdiam seus filhos, seus familiares, mas ele tinha lá a sua facilidade. E a gente, não sendo Chico Xavier, a gente mal é capaz de ter uma só. Né? E olhe lá que às vezes a gente não dá conta. Né? Limitando-se à sua especialidade, o médium pode aprimorá-la e obter bons resultados. Ocupando-se de tudo, nada conseguirá de bom. Porque a gente, às vezes, não tem muita capacidade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Existem algumas pessoas que a gente sabe que conseguem. Né? Depois que a gente vê tudo isso, a gente fala assim, nossa, é difícil demais. É difícil demais trabalhar como médium, né? Tem que conhecer a escala, tem que conhecer o médium, tem um monte de coisa, tem que se conhecer, tem que fazer reforma íntima. Então, para trabalhar como médium, não é preciso renunciar a uma vida normal, na família, no estudo, na profissão ou socialmente. Basta renunciar à rebeldia, à indisciplina, aos vícios. Que vícios? Desregramentos sexuais, álcool, fumo, tóxicos, excessos alimentares. E interessar-se pelas atividades espirituais. Quer dizer, nós podemos ter a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, desde que a gente haja com equilíbrio, né? Dentro da nossa vida social. E buscar as espirituais. Esse é um conselho de Jesus também. Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ele não falou para a gente buscar só o reino de Deus. Primeiro. Né? Então a gente pode viver no mundo sem pertencer ao mundo. Então é isso que o médium precisa. Ele pode trabalhar, ter sua vida social, mas com regra, né? Com disciplina. Está lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 17, esse item aqui. E com isso a gente encerra a explicação aqui. E se alguém quiser fazer alguma colocação, algum questionamento, né, nós estamos abertos. É porque só eu falei, gente, porque era muito teórico, não tinha como, não tinha jeito. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, estamos aí. Aí você deixa as outras colegas responderem. É isso. Exatamente. Aí quem quiser, vamos responder. Isso. Passa para o Fábio.
que cada médium se caracteriza de uma maneira, né? Então, por exemplo, nossa reunião já tem uns que trabalham com terapias, tratando traumas, às vezes algum clichê armazenado ali que o espírito tem dificuldade. Então ele passa aquilo ali para se materializa aquilo ali, né? Através do médium ali, e os mentores ajudam ele a liberar aquilo. Através do desenho. É como trabalhar com crianças com trauma, que às vezes psicólogos usam desenho para elas passar aquilo que elas estão sentindo. E tem outros que vários tipos, né? No meu caso, às vezes tem espíritos que já mandam, né, o desenho pronto. Outros você não sabe o que vai sair. Depende do espírito. Varia muito, não tem assim uma regrinha. Depende da necessidade do dia da reunião que vem. Tem dia que vem pedindo para fazer alguma coisa que precisa muito daquilo, aí a gente desenha e a gente percebe, sente eles pegando, ele tirando dali, sabe? Aquilo que eles pediram para desenhar. É muito interessante. Isso aqui acho que é a parte que ele fala que é a parte da terapia, né, do trauma. É muito interessante essa. Ninguém tem nada aí? Ninguém tem problema aí com a mediunidade? Não vivenciou nada disso que foi estudado aqui? O Fábio falou de um trabalho que eles fazem, né? Todos sabem aí que eles estão se dedicando a esse trabalho de desenho, né? Isso aí que ele falou faz parte. Lógico que eles estão desenvolvendo ainda e tal, né? Eu queria perguntar para o Fábio o seguinte: a gente já teve a oportunidade de ver, depois de feito o Cohen, alguns médiuns desenharem, né? E ser recomendado que eles entrassem em uma escolinha de desenho para poder facilitar e tal. Isso tem, logicamente, auxílio, né? Para que possam alcançar o objetivo. Isso aí é mais para destravar ele, entendeu? Mais para destravar mentalmente ali, mais para... Porque a gente já teve orientação que a gente está ali não para aprender a pintar, mas sim para passar a trabalhar com o emocional, com as emoções mesmo, com o sentimento, né? Para trabalhar mais com isso, que a arte vai muito além de que a gente pensa, né? Um simples desenho, uma simples forma. Então, a gente já recebeu orientação a respeito disso, né? Porque foi orientado de que se aquele médium quisesse desenvolver, né, a pintura realmente, que ele fizesse um cursinho e tal, para poder... Por isso estou fazendo essa pergunta. Então ajuda, mas que não é mais para destravar mesmo. Sabe, para trabalhar, e se fizer é bom para ele, né? Que aí faz em casa, faz assim, trabalhar com pintura, né? Mas espiritualmente, entendeu? Espiritualmente trabalhar com... Então não tem necessidade de... Hoje, na reunião, veio um espírito e falou que era para a gente divulgar a arte, né?
mas divulgar a arte de viver, né? De pintar o nosso dia, né? Colorir o nosso dia, né? Então, ele usou a mesma coisa que a gente fala, os bons pensamentos, mas, né, colorir. Se eu estiver triste, ele foi ter um exemplo tão lindo que ele falou assim: se eu estiver triste, se estiver nublado, né, se meu sentimento estiver nublado, pinte uma lágrima, mas com um sorriso enorme. Então, foi muito linda a mensagem que ele quis dizer hoje, assim, de a gente divulgar a arte, né, mas a arte de viver, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Vamos, porque é o que ele falou, a arte é mais profunda, né? Não é um simples rabisco, uma simples pintura, né? uma letra de música, não. É mais profundo, né? É o sentimento que a gente está colocando, é o sentimento que a gente está externizando, né? Então, é isso, gente. Vamos divulgar a arte de viver, vamos colorir o nosso dia, o nosso mundo, o nosso momento, né? Vamos colorir as pessoas do nosso lado, né, de amor, de alegria, de tudo que a gente tiver de bom. Ah, sim, verdade, que ele falou que isso ajuda muito na nossa saúde, né? Que o físico, né, quando a gente levanta nublado, né, a gente colore, põe cor ali naquele cinza, e que isso ajuda no nosso físico, né? A gente tem um dia mais gostoso, o corpo fica mais saudável, fica mais maleável para o dia a dia. Alguém mais quer dizer alguma coisa aí? Perguntar? Ainda tem uns minutinhos. A variedade é muito grande, né, Silvia? E a gente sabe, por exemplo, a gente pega o Divaldo Pereira Franco, né, a sua mediunidade extraordinária, como a do Chico, e eles, logicamente, eles estudam, né? Chico estudava, Divaldo lê muito, ele busca se inteirar muito, né, para que ele possa ter depois o auxílio dos espíritos, mostrando, né, a vivência dele, né, o que ele vive e o que ele busca como complemento da sua intelectualidade, né? Assim somos todos nós, né? Por isso a mediunidade é uma coisa muito ativa, né? E ela, para que ela possa alcançar os objetivos, nós temos que buscar inteirá-la, né, com procedimento e com estudo, né? Quem mais? Eu queria lembrar que Kardec é bem teórico, né? Bem teórico, fez todos os tipos de anotações, todas as suas pesquisas, né? Mas o mecanismo mesmo, vocês querem entender, vocês estudam André Luiz. Então, André Luiz passa a reunião ao vivo, o médico trabalhando ao vivo ali. Não tem dúvida, né? O Kardec, nesse mesmo capítulo, ele fala assim que nada tem de absoluta essa tabela que ele fez, né? Isso são alguns tipos mais comuns que eles verificaram, da mesma forma que a escala espírita nada tem de absoluta também. É só mesmo uma escala didática para que a gente possa estudar. Que a gente sabe que a mediunidade, os médiums são pessoas, né? Somos todos nós criaturas, individualidades, e como tal, cada um de nós tem uma característica. Então, teria que enumerar cada um de nós, né? Mas, assim, dentro desses grupos, a gente, às vezes, se enquadra mais ou menos, né? Então, por isso que nada tem de absoluta. A gente não pode tomar isso como uma regra. É mesmo como um indicador, para que a gente possa compreender como é que funciona, né? O Fábio lembrou bem, né, o caso de André Luiz. Logicamente, André Luiz veio numa outra época, trazendo uma complementação, né? Kardec nos disse que a doutrina espírita não foi por ele trazida
e acabada, né, que ela pediu que nós acompanhássemos a ciência, né, e porque então nós temos que buscar visualizar isso, né? Logicamente, André Luiz, trazendo para nós todas essas informações, né, são complementares e estão contidas, né, dentro do contexto espírita, logicamente. O Fábio lembrou bem, nós temos que buscar, né, folhear os livros de André Luiz. O estudo dele é um particularizado, assim, muito difícil, como é a doutrina espírita em si, né? Por isso, que dia que é os seus estudos aqui, Fábio? Vamos fazer, aproveitar na quinta-feira, né? Então, aqueles que quiserem, pode entrar em qualquer momento. Muito bem. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando, né? Nós estamos dentro do tempo. Mais uma vez, agradecendo a Sílvia, né? Ela já tinha esse estudo e ele veio, né, aí trazer para nós toda essa gama de informações, né, para ver como a variedade é tão grande, né, dentro do campo mediúnico, né. Então a gente vai encerrar a nossa reunião, né, agradecendo mais uma vez a presença de todos, né, e temos certeza que daqui levaremos essas informações como uma complementação para o conhecimento de cada um de nós. Nós vamos fazer uma prece final, encerrando a nossa reunião. Pedir para o Zé Barbosa fazer para nós a prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para o aprendizado, que foi muito importante, acho que para todos nós, conhecermos todos os tipos de mediunidade. E que cada um, na sua consciência, na sua análise, possa se enquadrar em alguma delas. Vamos então proferir a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós